Quem são os zelotes? Você já ouviu esta palavra zelote na Bíblia? Você sabe quem eram os zelotes? Nós temos uma passagem bíblica muito interessante quando Jesus envia os 12 para a missão. E quando nós lemos a Bíblia aqui em Mateus 10, o versículo de número 4, diz assim: e Simão, o zelote. Não é interessante? A Bíblia aponta Simão como um zelote. E é interessante quando surge em nosso coração, em nossa mente, a curiosidade de saber, na verdade, quem eram esse zelote e se realmente esse escolhido por Cristo fazia parte deste grupo por nome zelote. Não é interessante? Na verdade, se nós formos buscar a biografia daqueles que foram chamados por Cristo, a maioria deles mudaram as suas práticas e tiveram as suas vidas transformadas. E ainda que eles fizessem parte de algum grupo que na verdade não tinha nenhum conhecimento acerca do cristianismo, o próprio Jesus, através dos seus ensinamentos, mudava a vida deles. O encontro real com Cristo muda, na verdade, a vida daqueles que querem serem transformados, daqueles que querem, na verdade, morar e habitar nas mansões celestiais. A palavra zelote, ela vem do hebraico caná ou canai, e nós entendemos que isso pode ser traduzido por zeloso, por atento, cuidadoso, ou simplesmente cananeu, como você desejar interpretar, aquele que é zeloso, ele é alguém criterioso, alguém atento. A palavra zelotes também pode ser traduzida nesse contexto aqui como os fanáticos daquela época. Quem eram os zelotes? Os zelotes eles eram considerados como uma facção nacionalista, na verdade, eu não vou comparar com nenhum partido político da época em que nós estamos vivendo, mas faz-nos lembrar de algum tipo de fanatismo, dessa parte, dessa área que envolve não só a política, mas a politicagem, E os zelotes, eles tinham, na verdade, algumas coisas que chamavam a atenção daqueles que viviam naquela época, Eles não aceitavam de maneira fácil o domínio do Império Romano sobre Israel, porque nós sabemos que Roma dominava Israel, principalmente naquela época, e os zelotes não engoliam isto com facilidade, eles não aceitavam. O que na verdade nós entendemos acerca da história deste grupo, desta parte, é que eles esperavam um Messias guerreiro, aquele homem montado naquele cavalo, aquele general que viesse e jogasse por terra ali a dinastia de Roma, o império que sufocava a nação de Israel. Os zelotes, eles, na verdade, eles tinham nas suas origens, essa questão revolucionária, era uma parte que empregava forças para atingir os seus objetivos. A história dos zelotes chegam até a falar acerca de morte, de alguns crimes cometidos na época. Eles faziam
eles eram uma oposição ao governo, né? Eles não aceitavam de maneira nenhuma que um rei, né, ou um imperador pagão, profano, dominasse uma nação escolhida, né, separada, santa, uma nação que surgiu, né, lá do Éden, Abraão, Moisés, os patriarcas e toda a história bíblica. Isso foi sendo preservado, e quando chega nesta época, esse povo que surgiu, né, de toda essa história, essa nação que foi separada e escolhida por Deus, sendo dominada por um rei ímpio e um rei pagão. Na verdade, quando nós trazemos a explicação do que pensava, do que pregavam os zelotes, eles consideravam naquela época obedecer às leis romanas como uma traição ao Deus de Israel, né? Aqueles que obedeciam eram considerados como traidores, né? Você observa a questão dos próprios publicanos, que é o assunto de um outro vídeo. Então, os zelotes, eles tinham essa questão, né, de fazer o uso da força. A história bíblica fala acerca de algumas pessoas que eram zelosas acerca da lei de Deus. O próprio Paulo, ele cita em alguma passagem bíblica que ele era zeloso, sim, acerca das leis, das coisas de Deus. E o próprio Simão aqui, nós não temos como afirmar que Simão fazia parte desse grupo, né? Mas também não podemos refutar nem rejeitar. São coisas que às vezes a Bíblia não nos traz uma afirmação, a não ser que venhamos a trazer um conhecimento extra-bíblico. Mas existe algumas suposições, assim como o próprio Barrabás, não é? Supõe-se que Barrabás ele fazia parte deste grupo, né? Desta facção judaica nacionalista, esse partido que se opunha de maneira forte e, se necessário, empregar até a força e a violência, se fosse necessário, para que eles conseguissem atingir os seus objetivos. Então essa é a explicação bem básica do que significa a palavra zelote. Quem eram os zelotes, o que eles pregavam, o que eles afirmavam, qual era o objetivo deles durante o ministério terreno de Jesus o Cristo. Deus abençoe de uma maneira muito forte